Glória a Deus. Nos dias de hoje, nós estamos vivendo um tempo em que se falar de emoções é a coisa mais comum. Sentimentos. E nós sabemos que quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano com sentimentos. Uma alma que tinha desejos, que tinha emoções e que tem a mente, que tem o pensamento. E as emoções, elas são causas que podem destruir uma vida, mudar completamente a história de uma pessoa porque a sua emoção foi ferida. Nós queremos nessa noite, baseados na história do filho pródigo, falarmos de dois problemas muito difíceis que nós vamos chamar de chiqueiros emocionais. Baseado na parábola do filho pródigo, nós queremos falar de dois chiqueiros emocionais, ou seja, dois lugares em que nós nos colocamos e neles nos prendemos muitas vezes e chafurdamos e sofremos porque estamos presos ali. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, é um texto longo, mas é a base da nossa ministração nesta noite. Glória a Deus. Lucas 15, do 11 ao 32, diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi e pediu trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Punham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai:
Faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa parábola, ela muitas vezes ela é cortada um pedaço quando se ministra. Normalmente, quando a gente ministra na parábola do filho pródigo, a gente para na parte que o pai o recebe bem e faz uma festa para ele. E essa parte do irmão a gente deixa de lado. Mas aqui nós vemos uma situação tremenda que atinge a família, atinge os dois filhos. Eles são emocionalmente instáveis. Eles têm emoções diferentes, mas emoções que o travaram e eles não se desenvolveram. Um continuou um irresponsável e o outro travou, parecendo que ele era um escravo do pai. Então nós queremos nessa noite conversar sobre essas duas posições, esses dois traumas, essas duas feridas nas emoções que fizeram com que esses dois jovens não progredissem para uma maturidade no relacionamento com o pai. Nós vamos ver que existe um chiqueiro, uma prisão emocional do filho mais novo, que vai apresentar aqui, e uma prisão emocional, um chiqueiro emocional do mais velho, que é a síndrome do escravo, a síndrome do empregado na casa do pai. A história do mais moço, né, o primeiro chiqueiro aqui, que é o chiqueiro do mais moço, ele é tremendo. Por quê? Porque essa prisão emocional, esse chiqueiro emocional, ele é um lugar cheio de imaturidade. Olha o que ele diz para o pai dele: dá a parte dos meus bens. Meus bens, cara pálida? Os bens eram do pai, o pai está vivo. Não existe herança de pai vivo. O filho, enquanto o pai está vivo, ele não é dono de nada que o pai tem. A menos que o pai faça uma distribuição. A menos que o pai queira. Esse moço, que era muito bem tratado na casa dele, quebrou o coração do pai dele com essa atitude. Por quê? A hora que ele pede a herança, o que ele está dizendo? O nosso relacionamento está cortado e para mim você está morto. De você só o que me interessa é a parte que vai me caber da herança, da minha parte. Isso é uma atitude de uma pessoa adulta? De uma pessoa madura? Não. É a atitude de uma pessoa emocionalmente ferida. Alguma coisa aconteceu com esse jovem. Nós não temos a história anterior, a vida pregressa deles para sabermos. Mas sabemos que ele age com uma leviandade tremenda a respeito dos bens do pai. Ele conhece o pai. Ele sabe que o pai dele é severo. Ele sabe que a casa do pai tem regras. Que ele não pode fazer o que ele bem quer na casa do pai. Então ele decide que ele não quer mais viver debaixo daquelas regras. E ele quer ser independente. Mas ele não é maduro o suficiente para gerenciar
a riqueza que ele poderia receber. Ele é emocionalmente ferido e ele é ainda um adolescente, um jovem, que quer se mostrar, ele é imaturo. Nós precisamos entender que isso, de pessoas que são feridas e não crescem mais, elas existem em todos os lugares, em todas as situações, em todas as famílias. Muitas vezes a ferida, ela é apenas na cabeça do ferido. Você já prestou atenção nisso? Que o filho decide que o pai ou a mãe não gosta dele porque trata melhor o irmão? Ele não olha para as atitudes dele que afasta o pai e ele decide que o pai gosta mais do outro. Ele é aquela pessoa que, por natureza, tem uma personalidade, né, que gosta de ficar mais sozinho, mais na dele, não gosta de conversa. E o irmão dele é um mais amigável, que procura mais o pai, que está sempre perto do pai, está sempre fazendo carinho no pai. Então o que acontece? Ele olha para o pai e se sente ferido. E aqui nós vamos ver que os dois estavam feridos nesse aspecto com o relacionamento com o pai. Porque esse mais moço decide que não quer mais viver com o pai. E quantas pessoas fazem isso, mas não saem da casa do pai? Hoje em dia, né? Antigamente, às vezes o menino de 13 anos pegava a malinha, botava nas costas e ia embora, ia viver a vida dele porque não queria seguir as regras do pai. Não ia ficar dentro da casa do pai. Hoje em dia os filhos querem viver do jeito deles, sem seguir as regras do pai, mas dentro da casa do pai. Usando as coisas do pai, usando as coisas da mãe, e não saem da casa. Eles não saem como o pródigo saiu, porque já nós vivemos outros tempos. Eles acham-se no direito de serem independentes dentro da casa do pai. Se procurar a justiça, vai saber que não é bem assim. Um filho que levar o pai na justiça por causa de alguma coisa. Eu estava vendo agora um rapaz que consultou uma advogada porque ele mora numa casa que é do pai dele e o pai dele já está velho e o pai dele morou com ele um tempo, ele cuidava do pai dele e o pai dele decidiu que não queria mais morar com ele, não sei o que aconteceu, e foi morar com o outro irmão. E morando lá com outro irmão, o pai decidiu vender a casa que ele mora. E ele foi procurar o advogado, porque onde já se viu o pai dele vender a casa que ele mora? É a única casa que ele tem para morar. Aí o advogado falou para ele, aliás, uma advogada, né, num réuzinho, num videozinho, falou: meu filho, você não tem casa, você mora na casa do teu pai está cedendo a casa para você morar, a casa é dele. Enquanto ele estiver vivo, ele faz o que quer com a casa. Ou seja, não dá para desfrutar dos bens enquanto o pai está vivo. Naquele tempo não tinha as regras, as leis civis que tem hoje. E aquele menino pediu, e é interessante que o pai não questiona ele, o pai não briga com ele, o pai não manda ele embora sem direito a nada, o pai não dá o dinheiro na mão dele e diz: aqui, ó, tá aqui, soma e não volta mais. O pai simplesmente faz a vontade dele. O pai dá a ele a oportunidade de viver como uma pessoa madura. Bom, o que acontece? Ele vai viver do jeito dele. Então, o chiqueiro emocional do primeiro filho é cheio de maturidade, mas também é um lugar cheio de prazeres totais. É um lugar onde só tem lugar para prazer.
O que ele faz? Ele sai da casa do pai, se enche de amigos e vai torrar a grana dele. Uma das coisas que eu aprendi é que quando você tem dinheiro, você tem muito amigo. Mas quando você está com problema, só ficam os que são verdadeiramente amigos. Foi o que aconteceu com esse jovem. Existe uma palavra chamada hedonismo, que é o prazer total. A pessoa, ela só quer ter prazer. Ela não trabalha, ela não faz nada que lhe tire o sossego, a paz, a vontade de desfrutar dos bens. Isso tem causado coisa tremenda. Tem levado pessoas a agredirem sexualmente outras pessoas. Tem levado pessoas a matarem outras pessoas porque está interrompendo o seu momento de prazer. O hedonismo é o lugar do prazer total, mas ele é perigoso, porque ele pode matar você também. Porque você pode, estando nesse chiqueiro, você pode se entregar tanto ao prazer que você vai morrer. Aqueles que gostam de usar drogas, quantas vezes morrem de overdose? Porque se entregam ao prazer do devaneio que a droga produz e às vezes erram na quantia. É um lugar de privilégios. Festa. Festa é bom, principalmente quando se é jovem. Hoje em dia eu não saio de casa, às vezes nem para descer no centro da cidade de carro ou de moto para ir participar de um show ou de alguma coisa. Quando eu era jovem, eu caminhava a pé, porque eu não tinha carro. E eu ia longe, né? Estava comentando a distância daqui na chácara. Eu andava uma distância dessa à noite para ir para as festas. E depois voltava tropeçando pelos caminhos, bêbado. Se não fosse as orações da minha mãe e do meu pai, e Deus ter tido misericórdia de mim, eu estaria morto, porque o lugar que eu andava era lugar de morte. O lugar, esse chiqueiro, causado pelas emoções fora de controle, ele é um lugar cheio de prazeres. Mas é um lugar perigoso. Também, esse lugar é um lugar de culpa. Porque quando a grana acaba, quando o dinheiro acaba, quando os recursos acabam, você fica sozinho. Quando você fica sozinho, você descobre que comida não cai do céu. Só lá quando o povo está no deserto. Você descobre que aqueles amigos que comiam com você, que comeram o seu dinheiro, não estão à disposição para te dar comida. E aí então, você vai precisar buscar um lugar para trabalhar. E é interessante isso aqui. Ninguém recebe o pagamento antes de trabalhar. Você recebe o pagamento depois que você trabalha. Se você é um diarista, você vai trabalhar o dia inteiro para receber no final do dia. Se você trabalha por semana, você vai trabalhar a semana inteira e só no final de semana que você vai receber. E assim por diante. Se é mensalista, só no final do mês. Agora, você entra para trabalhar, você vai procurar o trabalho quando você está com fome e não tem mais o que comer em casa. O que vai acontecer? No caso do moço, ele era diarista. Ele tinha que trabalhar o dia inteiro, para receber o salário, para procurar um lugar para comprar comida. Aí você começa a olhar para dentro de si, a culpa começa a aparecer. Ele olha para ele e diz assim: gente, eu estou numa situação tão horrível, tão terrível. Nossa, lá na casa do meu pai a coisa é tão boa. A culpa vem. No caso desse jovem aqui, graças a Deus,
ele não tinha, além da imaturidade, orgulho, né? Ele decidiu a se humilhar. Ele raciocinou. Mas muitas vezes, quando a pessoa criou para dentro de si uma perturbação emocional, ela se fecha. Ela começa a se acusar. E se acusar, e a culpa começa a aumentar. E o sentimento de culpa traz uma outra série de coisas que vão levando ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Aquele jovem, ele tinha uma imagem do pai dele. O pai dele era correto. A pureza do pai dele incomodava, vou para longe. Graças a Deus, esse jovem também encontrou o caminho da reconciliação. Por quê? Porque apesar dele estar ferido emocionalmente, ficou gravado nele, ficou marcado nele as atitudes do seu pai e como o seu pai tratava os seus empregados. Ele olhou para aquele dono de porcos, que mandou ele cuidar de porcos, e ele trabalhou e o cara não lhe deu nem a alimentação. Ele precisava trabalhar um dia inteiro já com fome, ele ia passar mais fome ainda. E a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de desejar comer as frutas, não é? Alfarrobas é um tipo de fruto que ele dava para os porcos, porque ele estava com fome. Ele lembrou que o pai dele servia os diaristas e dava comida com abundância para os caras. Não dava uma marmitinha lá, o marmitex. Botava um banquete na mesa e dizia, come aí para depois você trabalhar. Mas o pai dele era isso. O patrão dele era diferente. Aqui cabe uma coisa para mim e para você. Será que o nosso exemplo, a nossa maneira de ser, está marcando os nossos filhos de uma tal maneira que eles vão desejar voltar para casa quando eles estiverem com problema? Dois lados aí, né? Esse pai, ele marcou tão positivamente o filho que o filho desejou voltar para casa. Só que muitas vezes a pessoa que está ferida emocionalmente, que não cresceu, ela fica embirrada. Aí, por que meu pai não veio atrás de mim? Aí quando as coisas dão errado, por que meu pai me deu dinheiro? Por que ele não mostrou que eu estava errado? Por que ele não fez a coisa certa, que era me corrigir? Esse jovem, por uma coisa maravilhosa, ele olha para o pai, olha para trás e vê o exemplo do pai e fala, não, eu vou voltar para casa. Tudo bem, eu perdi o direito de ser filho, porque eu gastei a minha herança. Eu não tenho mais herança lá. Mas se eu for um dos empregados lá da casa, eu vou estar melhor do que aqui. Porque lá eu vou comer, vou trabalhar, vou comer, vou receber meu salário no final do dia, livre do trabalho. E aqui eu vou ter que trabalhar, ainda vou ter que trabalhar com porco. Imagina um judeu tendo que trabalhar com porco. Porco para o judeu é um animal impuro. E ele não estava lá para tanger os porcos. Ele estava lá para cuidar dos porcos. Ele estava lá para pôr comida. Ele era o garçom dos porcos. Imagina isso, um judeu garçom de porcos. Só que ele caiu em si e disse assim, quer saber de uma? Eu vou voltar lá para a casa do meu pai, vou confessar para ele que eu errei, vou dizer para ele que eu entendo que eu errei, eu reconheço o meu erro, vou pedir perdão para ele e vou dizer, olha, eu sei que eu não posso mais ser seu filho, mas eu queria ser empregado do senhor. Dá um emprego para mim? Veja que maravilha. Olha, a cura para as emoções. E a cura começa por o primeiro passo, quando a pessoa reconhece que ela está ferida e que ela está destruindo a sua vida. Não existe cura sem que a pessoa
assuma que ela não está bem, que ela está doente, que ela está ferida. Quantas vezes a gente está emocionalmente quebrado, entrando em depressão, e eu conheço gente deprimida que trabalha feito um louco, ri feito um louco, para mostrar para os outros uma coisa diferente. Mas quando ela está sozinha, a coisa é diferente, o sentimento dela é outro. Só que em vez dela assumir que ela está mal e procurar ajuda, ela não procura. Na última igreja que eu pastoreei, na igreja anterior, né? Não foi na última, né? Foi na igreja que eu pastoreei anteriormente a essa, eu tive que um dia de púlpito dizer para os irmãos: estou fazendo o que aqui? Ninguém me procura, ninguém fala comigo. Eu vou na casa de vocês, vocês põem pastelzinho, põem não sei o que para me comer. Tá tudo bem, tá tudo bem? Eu descubro que o irmão está doente quando ele está morrendo lá no hospital, porque ele não manda avisar que foi para o hospital. Ele já está com 4, 5 dias no hospital, aí eu descubro que ele está lá no hospital. Porque as pessoas não gostam de falar dos seus problemas. Colocaram na cabeça que crente não tem problema. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que quem está deprimido está endemoniado. Lá naquela igreja que eu estou falando, tinha uma pessoa que fez isso. Ela afastou a filhinha dela de uma jovem da igreja que a filhinha dela amava, que não aguentava ver a moça, que saía correndo em direção à moça. Ela ia lá e arrancava a criança da mão da outra, porque já pensou se o demônio pegar ela? Vai matar minha filha. Oi, minha irmã, não é bem assim. Ah, não. Não mesmo, de modo algum. Eu não vou arriscar. Não é assim, irmãos. Não é assim. A pessoa precisa reconhecer que ela está ferida também. A pessoa não pode achar que ela está bem se ela não está bem. Principalmente quando a gente é jovem. As coisas vão acontecendo com a gente e a gente vai deixando passar. A gente vai sendo machucado. Dá errado na escola uma coisa. A gente cala a boca, fica quieto. A gente sofre uma situação de humilhação e a gente fica quieto. Não conta para ninguém, não fala para ninguém. A gente começa a ter sentimentos e isso vai ferindo o coração. Queridos, muitas crianças têm sido abusadas e se transformadas em adultos disfuncionais, porque essas crianças nunca abriram a boca para dizer que tinham sido abusadas. Mesmo quando elas atingem uma idade maior, elas foram abusadas lá quando eram criancinhas. Tá bom, elas não tinham coragem de falar. Aos 15 anos, não tinha coragem. Aos 17, não tinha coragem. Por que aos 25 não tem coragem de assumir que está ferido? E tem praticando atitudes como se fosse uma criança, fazendo birra. Essa é uma das coisas que os pais também precisam estar com os olhos abertos para o comportamento dos filhos. Os filhos estão agindo como criança quando são adultos ou quando são adolescentes? Eles estão tendo um comportamento de regressivo, de um comportamento de uma idade muito inferior a dele? Pode ter acontecido alguma coisa. Primeira coisa é você reconhecer que você está errado. Esse filho reconheceu e voltou para o pai. Não vou falar agora dos passos, porque tem que ser lá no final. A gente tem mais um chiqueiro ainda para ele falar. Não, já vou resolver aqui. Quando chegar no outro chiqueiro não vai dar certo. Bom, e temos agora o chiqueiro do filho mais velho. Esse filho mais velho,
Ele é o tipo do irmãozão da igreja que é uma bênção na igreja. Ele faz tudo na igreja. Ele limpa o chão, ele limpa o banheiro, ele é capaz de desentupir o vaso com a mão. Ele faz tudo, está sempre sorrindo, sempre trabalhando. Você não vê esse irmão descansar nunca. Mas ele é muito certinho. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte: é elogiável uma pessoa que é correta, certa, justa. Mas quando essa justiça que ele tem e que ele pratica machuca os outros, ou seja, porque eu sou justo e você não é, você é inferior a mim, tem alguma coisa errada. Esse chiqueiro é um lugar para o legalismo. Tem que ser assim, porque a lei diz assim. Não tem lugar para misericórdia. Não tem lugar para mudança de opinião. É assim? Assim. Olha o que ele diz para o pai dele. Eu sou gente fina, pai. A vida inteira eu te sirvo. Eu trabalho. Eu faço as coisas. E nunca ganhei um cabrito. Eu cuido das suas coisas e nunca ganhei um cabrito. Mas para esse teu filho, não é meu irmão, é o teu filho. A gente escuta muito isso em casa, né? O marido para a mulher para o marido de vez em quando. Quando o filho está fazendo arte, é sempre filho do outro, né? Quando não gosta, é o teu filho, não é o nosso filho. Agora, quando está fazendo coisa boa, é o meu filho, né? A glória a Deus por isso. O teu filho, ele voltou, tá bom, grande vantagem, ele gastou todo o seu dinheiro. Aí você pega e mata não é matar um. Entendeu o detalhe aqui do artigo? O pai não falou mata um bezerro, ele mata ou seja, sabe aquele bezerro especial que a gente está cuidando, que a gente está cevando, que a gente está cuidando para fazer uma festa com ele, quando acontecer algo interessante? Antigamente, os donos de chácaras, os fazendeiros, tinham os animais separados, que eram os animais que eles eram mais bem cuidados, mais bem tratados, não porque eles eram queridinhos, é porque eles eram o alimento da festa. O dia da festa tal, eles iam comer aquele. E o menino fazia aquele bezerro especial. O Senhor deu para o pecador. Eu que sou santo, e Jesus, nós podemos arrumar algumas ilustrações no ministério de Jesus. Um dia Jesus, no sábado, estava ensinando, e os fariseus estavam lá, só cubando para ver se Jesus ia curar alguém, porque não podia curar no sábado. E aí, Jesus chamou um homem da mão mirrada para o centro e curou o cara. Mas antes ele perguntou para os caras assim, escuta, se um jumento seu cair num buraco no dia do sábado, você deixa ele lá no buraco ou você vai arrancar ele do buraco? Os caras não responderam, mas eles iam. Ou seja, tirar o jumento que caiu no buraco pode, o cavalo, o burro, o carro que atolou, mas não pode curar uma pessoa. Ou seja, a misericórdia, a bênção, não. Ou aquele rapaz que estava lá na beira do tanque de Betesda, há 38 anos, aleijado, esperando as águas se mover, toda vez que o anjo vinha, movia a água, outro pulava na frente dele, porque ele não podia correr, ele era aleijado, ele tinha que se arrastar.
Aí Jesus foi lá e curou ele, falou, pega a tua cama e vai embora. Ele botou a cama nas costas do judeu, parou! Carregando cama no sábado. Eu estou fazendo isso porque o cara que me curou mandou. Ou seja, o que ele falou para eles? Cara, vocês me viram durante 38 anos, calejado, deitado, esperando a bênção. Agora vocês me veem em pé andando, e tudo que vocês conseguem enxergar é a cama nas minhas costas. Já prestou atenção nisso? Que às vezes o nosso olhar, ele vai lá no erro da pessoa. Não interessa o que a pessoa fez de bom. Não interessa, pode parar, você errou. É um lugar cheio de legalismo. Justo. Tem um trecho na Bíblia que diz assim, olha, não seja demasiadamente justo. É disso que Jesus está falando. Ou seja, porque quando você é demasiadamente justo, você não é demasiadamente justo para com você. Você é demasiadamente justo para condenar os outros nos mínimos detalhes. E Jesus não está dizendo que é para que o pecado vai ser colocado, passada a mão em cima. Jesus está dizendo que muita coisa que você pensa que é pecado, não é pecado. Muita coisa que você gerou no teu coração como pecado, não é pecado. Olha o que o pai falou para ele. Você matou o bezerro. O pai falou, mas meu filho, você está sempre aqui comigo, tudo que eu tenho é teu. Você podia ter matado o cabrito que você quisesse. Ele nunca pediu o cabrito para o pai. Ele era tão trabalhador, tão justo, que ele esperava que o pai dele premiasse o trabalho dele. Ou seja, o trabalho dele não era desinteressado. O que ele estava querendo? Ele estava querendo ter mais herança do que o outro. Mesmo que na lei daquele tempo, na justiça daquele tempo, ele já teria uma porção maior porque ele era o mais velho, o primogênito. Mesmo assim, ele se achava no direito de ter mais, porque ele era mais trabalhador. Nesse chiqueiro emocional, existe um lugar para a praga do desempenho. Perfeccionismo. Eu te sigo sem nunca cometer um erro. O que eu faço é muito bem feito. A cerca que eu faço não cai. O meu trabalho é um trabalho de primeira e ninguém põe defeito nele. Ele cria um padrão para ser aceito. Ele só se sente aceito quando esse padrão que ele criou é atingido por ele. Então, quem não atinge esse padrão, não serve. Tem um exemplo que aconteceu com um pastor da Igreja Presbiteriana Renovada em Campo Grande. Ele contou chorando numa reunião do presbitério. A esposa dele não trabalhava também, cuidava das crianças, mas ele tinha 2 crianças pequenas. Uma das crianças adoeceu e começou a perturbar durante a noite. Só queria colo, só queria estar perto ali. Aí ele chegou na esposa e falou para a esposa assim, olha, vai dormir, durma tranquila que eu vou passar a noite acordado se preciso e vou cuidar da nossa filha. Como tem uma menorzinha ainda que precisa de você, ela vai estar dormindo durante a noite, então eu cuido dessa daqui mais velha. Quando for amanhã, quando amanhecer o dia que você levantar, eu deito e vou descansar e você cuida das crianças. Tá bom.
Ele foi deitar, era mais de 6 horas da manhã. Ele passou a noite inteira acordado, cuidando da filhinha dele. Amanheceu o dia, a esposa levantou, se ajeitou, aí ele foi deitar. Ele deitou, 7 horas da manhã, chegou um presbítero, na casa dele. E o presbítero era aquele cara, sabe aquele? Justo. Ele gostava muito de mim. Depois ele se tornou pastor, esse presbítero. Ele gostava muito de mim. Mas ele tinha dificuldade de se relacionar, de conversar comigo, porque eu era liberal. Eu, às vezes, aparecia na reunião do presbitério de barba. Eu, às vezes, aparecia na reunião do presbitério de bermuda. Ele tinha uma dificuldade para conversar comigo. Demorou muito para ele ter liberdade comigo. Eu conheci ele logo que eu mudei para Campo Grande. E por muitos anos nós estivemos juntos até ele se jubilar depois. Mas esse presbítero chegou 7 horas da manhã e perguntou pelo pastor. A irmã falou assim: espera um pouquinho que eu vou chamá-lo, que ele está dormindo. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Sabe o que ele falou? Alto, para o pastor ouvir e acordar. Porque ele já tinha gritado na hora que ele chegou na porta. Se eu soubesse que ele dormia até tarde, eu tinha vindo de tarde, depois do almoço. O homem tinha acabado de deitar. O homem não tinha dormido a noite inteira. Mas o perfeccionismo, a justiça daquele irmão, onde já se viu um pastor tá dormindo até uma hora dessa? O padrão é muito alto. Ele não atinge, mas ele se concentra naquele padrão que ele acha que é o perfeito e exige que os outros sejam melhor do que ele. E com isso ele atrapalha. Mas por que ele faz isso? Vai doer agora. Você sabe por quê? Porque ele quer agradar os outros. Ele quer que os outros notem ele. Como que a pessoa vai me notar se eu não fizer a coisa bem feita, se eu não fizer melhor do que os outros? Ele não faz o serviço dele para ele se satisfazer, para ele ter descanso, para ele ter paz. Ele não prioriza a sua saúde. Ele prioriza o que os outros vão enxergar. O apóstolo Paulo diz que ele não era assim. Ele diz assim, quando eu fui para Jerusalém lá, tinha um pessoal lá, maior lá, eu mostrei para eles os evangelhos que eu pregava, e pronto. Eu estou fazendo a obra de Deus, eu não tentou se agradar. Só que aí ele tem um contraponto, porque Pedro está lá, vai lá para a Galácia e se ajunta com os judaizantes e começa a separar dos irmãozinhos que não cumpria os ritos da lei, para agradar aquele povo que era radical. Ele vai lá e toma. Só que Paulo tem uma solução para isso. Quem me julga é o Senhor. O que eu faço, eu não faço para os homens. Nem o meu trabalho como empregado numa firma. Eu não faço para essa pessoa. Eu faço para Deus. Por isso que eu faço o melhor. Por isso que eu procuro fazer o melhor. Porque eu estou fazendo para Deus. Agora, se eu não conseguir atingir o melhor que eu desejei, Deus me conhece, Deus sabe como eu sou, Deus sabe dos meus limites. E o pior de tudo, esse chiqueiro do Justinho aí, não é um lugar onde existe a alegria. Ele se incomodou, porque ele estava voltando para casa e tinha uma festa na casa dele. Em vez de ele entrar na festa e dançar, para depois perguntar o que estava acontecendo, ir lá para o churrasco, comer, encher o pandu, e lá no meio do churrasco ele falar, ué, que festa é essa? Não. Quando ele escutou o barulho, ele já parou e nem entrou. Tem uma festa na minha casa, não fui eu que fiz, não está certo não.
Tinha muita gente feliz naquela casa. Então não dava para ele estar ali. Emocionalmente ferido, a pessoa começa a valorizar pequenas coisas que ele não conseguiu e ofender os outros, em vez de viver o melhor. Esse cara preferia ter um cabrito para comer do que ter paz com o irmão dele, do que reencontrar com um irmão que tinha sumido. Ele não sentiu prazer quando o irmão dele voltou, porque o irmão dele acabou sendo o centro da festa, apesar de estar errado. Queridos, não podemos amar as coisas e desprezar as pessoas. Como deixar os chiqueiros emocionais? A primeira coisa que para deixar o chiqueiro emocional é você cair em si, ou seja, aceitar que você tem um problema emocional e reconhecer esse problema. Quando você reconhece o problema emocional que você está dando o primeiro passo. O segundo passo é voltar. Aqui nos termos é voltar para a casa do Pai, ou seja, é voltar a ter comunhão com aquilo que você perdeu por causa da sua ferida, da alegria, da convivência. Porque na casa do Pai é um lugar que você tem roupa, você tem abraço, você tem carinho, você tem sapato, você tem festa. O que é a casa do Pai aqui? A casa do Pai é o lugar da saúde emocional. Então é preciso sair de onde você está, reconhecer que você está ferido e buscar a cura, para que você possa voltar a um ambiente de saúde emocional. Você precisa ser sarado, você precisa ser curado. Procurar um terapeuta, procurar o pastor, procurar alguém que você confia e começar um dia por vez, trazendo à tona as suas feridas, reconhecendo as suas feridas e sendo curados por ela. Você vai ser muito bem resolvido. Eu participei de um reencontro e eu ministrei sobre algumas coisas, e quando ministraram sobre perdão e arrependimento, houve um problema muito sério, porque uma jovem começou ela dobrou-se os joelhos e começou a orar, e de repente ela começou a sentir dor, angústia, porque veio à tona tudo o que estava na vida dela, e aquilo cresceu, e as pessoas que estavam ministrando tinham sido ministradas e tinham sido ensinadas que quanto mais a pessoa chorasse e gritasse, era sinal de cura. Elas não conseguiram reconhecer o grito de dor em vez do grito de alegria. Elas achavam que quanto mais aquela pessoa gritasse, ela seria curada. E às vezes não. Porque às vezes o grito vai afundando a pessoa. E eu estava lá fora, sentado lá no pátio, e aquele grito começou a doer no meu coração, começou a me amarrar, e eu fui entrando, e ali tinha algumas pessoas ainda ajoelhadas, outras abraçadas, já celebrando ao Senhor pela graça do arrependimento, do perdão. E aí eu descobri, era uma jovem. E eu cheguei do lado dela, abracei ela, comecei a conversar com ela, fui tentando acalmá-la, até que ela se acalmou. Ela se acalmou, e eu perguntei para ela por que ela estava sentindo tanta dor, o que estava acontecendo. E ela estava ferida emocionalmente. Por quê? Porque quando ela era jovem, ela foi ela era uma menina, para a casa de uns
de uns parentes, distante da casa dos pais dela. E ela demorou para voltar. Os pais pegaram uma carroça e foram buscá-la. E enquanto eles estavam na rodovia, um caminhão veio, atropelou a carroça, matou o pai e a mãe dela. Ela era uma criança. Ela cresceu se sentindo culpada da morte dos pais. Porque se ela tivesse forçado a barra para os parentes dela levar ela de volta mais cedo, não teria acontecido. Então ela se sentia culpada. Aí ela se converte. E aí colocaram na cabeça dela de que quem não nasceu de novo vai para o inferno, é o que a Bíblia diz. Mas como ela estava ferida, ela começou a dizer: eu sou culpada do meu pai e da minha mãe ir para o inferno. E com o passar do tempo, ela começou a sentir que como podia Deus salvá-la se ela tinha condenado o pai e a mãe ao inferno. Ela não era digna de perdão de Deus. Só que essa indignidade do perdão de Deus se transformou em revolta, em ira contra Deus. Em ira contra Deus. Porque onde já se viu Deus fazer uma coisa dessa? Já que Deus ia salvar ela, ele não sabia que ia salvar ela, por que não salvou os pais dela também? Por que permitiu que os pais dela fossem para o inferno e ela encontrasse com Jesus e mudasse de vida? Olha que situação. Aí eu comecei a ministrar com ela ali, conversei bastante com ela, falei sobre perdão de Deus, falei sobre sentimentos humanos que precisam ser confrontados com a verdade, declarações que precisam ser feitas de perdão, e eu fiz uma coisa que é condenada por tudo quanto é pastor. Eu disse para ela: você precisa perdoar Deus. Claro que Deus não precisa do teu perdão, mas o sentimento dela precisava ser resolvido. Ela falou: como, pastor? Eu falei: você não está magoada com Deus? Você não está magoada porque Deus salvou você e os seus pais morreram no pecado e foram para o inferno, como você diz? Estou. Então, sabe, não foi Deus que matou seus pais. E aí eu ministrei para ela. Você precisa perdoar, liberar Deus dessa culpa. Deus não é culpado da morte dos seus pais. Pelo contrário, Deus queria salvá-los. Alguma coisa, o universo, as pessoas, aconteceu que eles não se salvaram. E ali eu falei para ela: ora Deus, conversa com Deus a esse respeito e faz essa declaração: Senhor, eu entendo que eu preciso te perdoar. E perdoa, Deus. E ela fez isso. Depois eu avisei. E perdoa, Deus. Faça isso. E ela fez a declaração. E nós fomos orando junto, e ela dizendo: Deus, o Senhor não tem culpa, Deus. A história do meu pai e da minha mãe, não foi o Senhor que fez desse jeito, o Senhor não determinou isso. Pelo contrário, o Senhor enviou Jesus para salvá-los, e ela começou a orar, daí a pouco ela começou a mudar o semblante dela, daí a pouco ela começou a gargalhar: Senhor, que bom que o Senhor me salvou. E começou a glorificar a Deus porque ela era salva. Terminou ali aquela reunião, eu saí, teve mais algumas ministrações. À noite, teve o culto de despedida dos ministros ali, de reencontro das pessoas. Terminou o culto, ela me procurou, me abraçou e falou: pastor, o Senhor salvou a minha vida, mais uma vez. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu fui salvo quando eu nasci de novo em Cristo. Eu falei: amém. E eu fui salvo porque eu já tinha decidido me suicidar. Eu vim para esse reencontro porque Deus tinha que fazer alguma coisa, porque eu não concordava dos meus pais ir para o inferno e eu ir para o céu. Então eu ia me suicidar para ir para o inferno. Porque falaram que quem se suicida vai para o inferno. E era essa a última chance. E Deus fez. Mas, irmãos, preste bem atenção.
Ninguém precisa chegar nesse ponto. Abra a boca, conversa, fala do seu sentimento, procura o teu pastor. Estou aqui para te ouvir. Ou procura, você que está ouvindo aí pela internet, procura o teu pastor. Ele vai te encaminhar, ou ele vai te ouvir, ou ele vai te ajudar, ou ele vai te encaminhar para uma pessoa que possa te ajudar. Ah, você não quer contar para o pastor? Procura um psicólogo, procura um terapeuta, procura mudar da tua história. Reconhece que você está ferido e dá o primeiro passo em busca da cura, porque você vai voltar à casa do Pai. E a casa do Pai é um lugar de abraço, de carinho, de roupa nova, de cama gostosa, de trabalho, de algumas outras coisas também, mas com felicidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado.